E se o Brasil fosse atacado militarmente em 2026? Não sabemos se isso é verdade. Não há confirmação. Mas, e se fosse? E se a guerra não começasse com um aviso, mas com um barulho que ninguém esquece? Explosões distantes, sirenas que não param, e a sensação de que algo irreversível começou. Imagine um mundo já instável, conflitos acontecendo ao mesmo tempo, economias frágeis, decisões rápidas sendo tomadas longe do público. Guerras modernas não surgem do nada. Elas surgem quando o custo político parece menor do que o custo de não agir. E se, nesse cenário, o Brasil estivesse vulnerável? Sem reservas fortes, moeda desvalorizada, dependência de importações estratégicas. Quando um país perde fôlego econômico, ele perde margem de escolha. E se qualquer movimento diplomático errado fosse interpretado como provocação? Não seria uma guerra longa, nem espalhada. Seria rápida, precisa. Explosões em pontos estratégicos, infraestruturas paralisadas, comunicações interrompidas. Não para conquistar território, mas para enviar uma mensagem. A maioria das pessoas não veria soldados, veria fumaça no horizonte, apagões e um silêncio estranho depois do impacto. O verdadeiro choque não estaria nas bombas, estaria no dia seguinte. Filas, escassez, informações desencontradas. A guerra moderna não destrói só prédios, ela quebra a sensação de normalidade. E se o maior dano fosse psicológico? Em um confronto direto, não haveria igualdade. Mas talvez igualdade nunca fosse o objetivo. Talvez o objetivo fosse mostrar quem decide quando o mundo funciona e quando para. E se a guerra real não fosse aquela que vemos nos filmes, mas a que muda tudo sem pedir permissão? Se isso fosse verdade, em que momento você perceberia que já estava vivendo dentro dela? Nesse cenário hipotético, o Brasil não entra em guerra por força, entra por pressão. Pressão econômica, pressão diplomática, pressão interna. Quando um país perde valor monetário, ele perde poder de negociação. Recursos ficam caros, crédito internacional some, decisões passam a ser tomadas no limite. E se, nesse ponto, qualquer movimento fosse interpretado como ameaça? E se essa guerra não começasse com soldados, mas com bloqueios, sanções, isolamento financeiro, controle de tecnologia, restrição de comércio? Nada disso faz barulho, mas tudo isso paralisa um país. E se o conflito real fosse invisível para a maioria da população, mas sentido no preço dos alimentos, no combustível, no desemprego? Porque guerras modernas não precisam de vitória militar, elas precisam de colapso interno. E se o objetivo nunca fosse derrotar o Brasil, mas torná-lo dependente? Você acordaria no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo país, mas com menos opções, menos escolhas, menos controle. A guerra não estaria nos noticiários como explosão, estaria no cotidiano. E se guerras modernas não fossem declaradas, mas vividas aos poucos? Se isso fosse verdade, você perceberia quando tivesse começado?